voltando aqui com o podcast CRM Paraíba, conversando com o Dr. João Bezerra. A gente vai falar do aspecto mais amplo da questão do cooperativismo de crédito, que é a própria ampliação, evolução, propriamente dito, do Sicredi. Hoje, como você bem colocou, é um modelo, uma referência, a Sicredi Evolução. Como é a Sicredi Evolução hoje em números? Hoje, a Sicredi Evolução em números, ela está sendo intitulada, né, já há algum tempo como sendo a principal instituição financeira cooperativa do Nordeste brasileiro, né? Nós passamos 61 mil associados, vamos logo em breve chegar aos 62 mil, até o final do ano não tenho dúvida que seremos 70 mil associados pelo crescimento, pelas perspectivas. Nós estamos colocando em média 1.300 associados por mês. Isso depois que houve as uniões estratégicas, que foram muito importantes e relevantes, em 2019 com a Centro Paraibana, em 2012 com a Sicredi Piauí. Isso realmente aumentou bastante o leque. Não é? A gente que ali, quando iniciou o nosso modelo de governança, em 2017, que a gente pegou o bastão de Romildo, que foi um presidente extraordinário por 4 ciclos, deixou um grande legado. Você que conhece a nossa história, a nossa trajetória, às vezes as pessoas perguntam quanto tempo precisa uma pessoa se preparar para chegar a assumir uma alta liderança dentro do ecossistema Sicredi, não é? Eu comecei ali em 1996 como suplente à época da comissão de crédito, e depois em 97 titular, em 98 coordenador. Em 99 e 2000 eu fui do Conselho Fiscal, não é? Inclusive nos 3 primeiros anos a gente não tinha nem cédula, não é? À época, né, de participação, então mostrando que a gente não tinha um viés apenas econômico-financeiro. E quando chegou ali em 2000, né, em 1999, 2000, nós fomos titular do Conselho Fiscal e depois coordenador do Conselho Fiscal. Foi quando eu tive o privilégio de conhecer, inclusive, melhor o nosso Romildo Coelho Montenegro, que sucedeu o Dr. Wilson Ribeiro de Moraes, que quando chegou ali em 2001, o Wilson assumiu a central, né, de maneira efetiva, porque ele já tinha uma ajuda muito forte, a central Sicredi Nordeste hoje. E Romildo, quando assumiu ali em 2001 como presidente, eu tive a honra de ser convidado para ser diretor financeiro dele, à época. E durante os 4 ciclos que Romildo fez no seu modelo de gestão e governança, eu pude ser 3 ciclos diretor financeiro, 1 ciclo eu pude ser diretor executivo, e somente ali em 2017 que ele passou o bastão já de uma cooperativa muito forte, muito pujante. Mas para você ter uma ideia, ali em 2017 nós tínhamos 500 bilhão de ativos, 13 mil associados, 7 agências, e atuávamos em 55 municípios do estado da Paraíba. Hoje, com essa evolutiva da União Estratégica da Centro Paraibano, em 2019 nós passamos para 173 municípios, não é? E a gente conseguiu ampliar o leque, não é? Até 2020, para a gente atuar em 26 agências. Depois a gente adquiriu a 27ª no estado da Paraíba, e com essa união que a gente fez no exercício de 22 com a Sicredi Piauí, hoje nós temos 33 agências, né? Porque uma é a unidade móvel, né? Que o pessoal até brinca e chama do bezerrão móvel, né? E a gente naturalmente passou hoje para 61 mil associados. À época tinha 500 bilhão de ativos, e hoje nós temos 3 bilhões de ativos, 3,2 bilhões de ativos, em números, digamos assim, mais atualizados, né? E a gente está com 398 municípios, onde a gente tem 173 municípios na Paraíba, 224 no Piauí, e ainda tem uma cidade, né, satélite, que nós estamos colocando uma agência até outubro, Maranhão, que é Timon do Maranhão, que é uma cidade como se fosse João Pessoa Cabedelo, né? Isso foi um crescimento fantástico. Com relação a essas, a associação com a demais sistemas,
Isso trouxe um impacto econômico e financeiro que, ao contrário que talvez muita gente possa imaginar, foi, na verdade, uma economia para o sistema. À medida que foi ampliando a escala, também foi reduzindo o custo administrativo, não é isso? Não tenha dúvida. O maior desafio nosso, quando a gente fez essas duas uniões estratégicas, é muito importante, não é, para toda a comunidade entender por que nós conseguimos crescer do ponto de vista quantitativo e qualitativo. A gente entendeu que essas uniões, apesar de aumentar muito o trabalho, né, Exato. e a gente naturalmente ganhar em escala. Trabalhando por 3. Isso, nós estamos trabalhando bastante, mas a gente resolveu não dar um único aumento real nessas uniões estratégicas, isso com o apoio de todo o grupo, de maneira colegiada, o que dessa forma uma cooperativa foi se juntando com a outra, né, para a gente poder aumentar a eficiência, diminuir os custos administrativos e aumentar a performance dos nossos resultados. Isso aconteceu em 2019, aconteceu também em 2022. Nós temos até algumas perspectivas ainda para 2025, não é? Que pode até a gente talvez, não é, dar um grande passo, né, aqui na nossa Paraíba, nosso estado, não é, de a gente até pensar numa possibilidade de mais uma união estratégica. Naturalmente, a gente está com essa mesma linha de pensamento, porque na medida em que a gente ganha escala e diminui os custos, a gente aumenta a eficiência e aumenta a performance de resultado. Faça isso. Você que acompanha bem todo esse projeto sabe que agora, no exercício de 23, a gente deu o maior resultado histórico do ecossistema Sicredi Evolução, 78,8 milhões, quase 80 milhões. E um desafio grande. E um desafio gigante, não é, nessa expansão. Você lembra que o ano passado foi a maior expansão física que nós fizemos. Em 11 meses, em 12 meses, colocamos 11 pontos de interesse, não é, sendo 3 na Paraíba e 8 no Piauí. E a gente iniciou um grande divisor de águas, que eu sei que vai ser motivo de algumas perguntas ainda mais adiante, que é o nosso Centro de Formação e Educação, não é? Que foi intitulada, né, pelo próprio ecossistema Sicredi, pela Fundação Padre Theodor Amsterdam, que vai ser o hub, né, da educação financeira na região Nordeste, que nós tivemos esse privilégio aqui, inclusive por nós sermos intitulados a capital do cooperativismo do Nordeste brasileiro, do CRET, né? Tendo em vista a sede da maior cooperativa, tendo em vista, inclusive, a sede da nossa central Sicredi Nordeste, não é? Tudo aqui na cidade de João Pessoa. E hoje nós somos responsáveis aqui por 14% da movimentação do PIB paraibano. Veja que importância e relevância tem o ecossistema, não é, Sicredi Evolução, né? Naturalmente com adesão, né, dos seus mais de 61 mil associados, quase 62 mil associados, né? É uma pergunta que fica com relação o que e por que essa união em outro estado, que, assim, é um estado bem maior, quase 3 vezes o tamanho da Paraíba, se não me engano, e essa união, ela às vezes as pessoas perguntam por quê. Queria que você respondesse aí. Pois não. É curioso, né, a gente falar que o estado do Piauí, não é basicamente 4 vezes o estado da Paraíba, 3,7, não é? Naturalmente, o estado do Maranhão ainda é muito maior, não é, do que o estado do Piauí. Mas nossa co-irmã estava há 25 anos lá no estado e não conseguia alavancar o modelo de gestão e governança, e com isso ela precisava ter um pouco mais de, digamos assim, de musculatura, né, de apoio para ela poder conseguir o caminho do desenvolvimento, da sustentabilidade e da perenidade. Faça isso, existiam algumas dificuldades de fazer a remuneração dos juros ao capital, de dar uma boa rentabilidade por distribuição de resultados, e tinha uma certa limitação por conta da liquidez na alavancagem da carteira de crédito, e naturalmente com isso perdi um pouco da competitividade. E faça isso, houve
esse entendimento que a Sicredi Evolução, na sua curva de maturidade e com a sua desenvoltura, né, que tinha já em termos de patrimônio líquido, em termos de patrimônio referencial, em termos de ativos, inclusive em termos de modelo de gestão e governança, que poderia fazer essa belíssima união estratégica. Então, a gente colocou o estudo da viabilidade econômica financeira dentro do planejamento estratégico, discutimos com a alta liderança, com o grupo estratégico, né, e colocamos isso para, naturalmente, aprovação de assembleia, e a gente teve todos esses resultados exitosos e, com isso, a gente conseguiu alavancar e trazer mais esse custo de oportunidade do crescimento e da sustentabilidade do ecossistema Sicredi Evolução. E também um desafio, né? Porque lá tem uma perspectiva do ponto de vista agropecuário grande, e a gente vê que a base da economia brasileira, ela tem nesse nicho agropecuário o seu ponto forte. O que é que o Piauí tem que pode ser ponto de alavancagem dessa perspectiva agropecuária? É importante, Cláudio, eu pontuar aqui, né, para todos que aqui estão nos ouvindo nesse bate-papo tão importante e relevante, é que nós temos algumas culturas, né, vocacionadas. Aqui no Nordeste a gente tem uma cultura muito forte, né, da cana-de-açúcar, do abacaxi, não é, do melão, não é? A gente tem também de tubérculos, tem a caprino-ovinocultura, a piscicultura, a cassinocultura. A gente sabe que o nosso agronegócio, nos últimos 20 anos, tem crescido acima de 2 dígitos. Uma média nos últimos 10 anos de 27%. O Sicredi, ele iniciou seu movimento em 1902 com a agricultura familiar lá no Rio Grande do Sul, não é? Onde ele captava recursos de quem tinha para emprestar àquelas pessoas que tinham na cadeia produtiva o seu principal negócio junto a toda a sua família. E com isso foi feito um trabalho muito exitoso e a Sicredi passou a ser o 6º maior player financeiro no país. Todo mundo sabe que o banco oficial que mais pontua o agronegócio, indiscutivelmente, não é, que tem um share, como tem também o share, não é, do sistema imobiliário, né, são 2 bancos oficiais do agronegócio, né, indiscutivelmente é o Banco do Brasil, mas sem desmerecer todos os outros players, né, tirando os bancos oficiais e bancos de fomento. Quando a gente vai para os bancos naturalmente privados e o sistema cooperativista, o ecossistema Sicredi ele está na 2ª posição do agronegócio. Lógico que na região Nordeste a gente é um pouco mais incipiente em relação a todo o Brasil, mas na região, inclusive lá do Piauí, por fazer parte do Matopiba, não é, principalmente o sul do Piauí, é um projeto que, por conta das questões geográficas e por conta do lençol freático, né, ele é muito propício o solo, não é, a produção, sobretudo, da soja e do milho, não é, e inclusive entrando numa 3ª cultura, que é a cultura do algodão. E entrando um 4º movimento muito forte, que é a criação de gado, né, tanto em sistema livre, como em semi-confinamento, como confinamento. Então, ela tem uma área do Piauí muito forte, muito estratégica do agronegócio e que, com a expertise do Sicredi, com essa curva de maturidade do modelo de gestão e governança do ecossistema Sicredi Evolução, a gente viu ali naquele nicho, né, um grande custo de oportunidade essa que nós colocamos uma agência em Bom Jesus, né, que é um ponto bem estratégico. Em um ano, a agência ela já está totalmente superavitária, né? Inclusive trazendo resultados propositivos e inclusive com perspectiva do ano que vem a gente no plano estratégico ir para a 2ª cidade muito propulsora, que tem a maior fazenda do Piauí, que é Uruçuí, e que um dos grandes parceiros nossos, inclusive daqui localmente, que é um grupo muito forte, não é, da parte de avicultura, né, a Guaraves, que tem também um braço lá, né, de uma fábrica de produção de ovos, também de confinamento, entendeu? Tem, hoje a Guaraves também vende outros tipos, né, de produtos, de rações, ele tem uma política da integração muito forte e vai ser naturalmente um padrinho lá, não é? Inclusive essa Fazenda Progresso é uma fazenda muito desenvolta da região que
fez toda uma infraestrutura, né, para que as pessoas, inclusive, pudessem chegar até lá através de, inclusive, algumas aeronaves de menor porte, né, porque ele tem, não é, um ponto, né, de recebimento, um hangar, que, inclusive, ela foi normatizada, não é, pelo próprio DAC, não é? Então, veja como a cultura, né, do agronegócio lá nessa região vocacionada, ela é importante e relevante não só para o Piauí, como para o Nordeste, não é? Várias cidades do Piauí, inclusive, também têm esse viés, não somente o sul do Piauí. Então, foi assim, um visionário na prospecção de oportunidades que o Estado ofereceu em um dado momento. A gente sabe dos princípios cooperativistas, né? E um dos princípios fortes é a questão social, de responsabilidade e de sustentabilidade. Como o Sicredi tem participado, queria que você falasse um pouco mais sobre essa perspectiva, bem como a questão propriamente como você colocou, como vai ser esse hub de formação, educação e treinamento das pessoas, o padre Theodor Amiston. Isso é uma vertente do Sicredi, que ela parte dos princípios e valores cooperativistas desde a sua origem até aqui. O Sicredi, de maneira ordinária, né, tem no escopo estatutário que 5% mínimo ele tem que ir para uma reserva chamada Fundo de Assistência Técnico, Educacional e Social. Nós também temos um outro fundo, que é um fundo opcional aprovado pela Assembleia, que nos ajuda bastante, né, na questão da inclusão social, que é o Fundo Social. Esse FATS, o valor mínimo que nós aportamos nele estatutariamente é 5%. Nesse Fundo Social, nós aportamos 3%. Com esses 8% do resultado que a Sicredi tem, a gente faz um trabalho muito forte de inclusão financeira, inclusão social, não é, de sustentabilidade, e nessa política do ESG, que é do econômico, do social e da governança, não é, esse tripé de sustentabilidade, e na agenda que o Banco Central tem, que é uma agenda importante e relevante chamada BCRES, que é o órgão regulador, ele exige, não é, de todas as empresas, né, no seu modelo de gestão e governança, que a gente tenha, não é, naturalmente, uma diretriz para esse movimento ESG. O Sicredi, inclusive, tem a Fundação Sicredi com 8 programas que vai dar o suporte em todo esse projeto, sobretudo na educação financeira. Para você ter uma ideia, Cláudio, da importância e da relevância desse projeto, o próprio órgão regulador intitulou o Sicredi nos ecossistemas cooperativistas como responsável por 50% de toda a inclusão e educação financeira que hoje está sendo oferecida pelos seus programas, a exemplo da cooperação na ponta do lápis, que é uma educação financeira que a gente tem uma parceria com o setor público e também em menor escala no setor privado, né, que nós somos parceiros no público em 3 níveis, municipal, estadual e federal, sem nenhum viés, naturalmente ideológico, partidário, né, que a gente não tem, porque a inclusão, a educação, ela tange, inclusive, essa questão, não é, de algum tipo de viés. Para você ter uma ideia, o ano passado nós conseguimos formar 400 orientadores pedagógicos, isso impactou em mais de que 4.000 alunos. Esse ano a gente deve impactar uns 600 orientadores pedagógicos, a gente deve impactar mais de 6.000 alunos. Isso, nós temos ainda um programa bem interessante nas escolas padrões modelo, que é o programa União Faz a Vida, que são 6 módulos da Revista da Mônica, com a parceria de Maurício de Souza. Não é um projeto muito exitoso, um projeto modelo do ecossistema Sicredi. Nós trabalhamos muito forte, né, no Comitê Mulher, no Comitê Jovem, não é, na sustentabilidade, na economia verde, na questão da economia do crédito de carbono. Né? A gente tem, inclusive, aqui no Nordeste, uma vocação extraordinária na energia limpa, fotovoltaica, que a gente faz muito financiamento, e inclusive a energia eólica. Não é? Então, veja quanta coisa bacana. Veja que eu estava assistindo ontem uma reportagem, né, na Band News, onde se falava sobre a sustentabilidade dos veículos, né?
E muita gente só fala dos carros elétricos, né? Mas a gente esquece dos carros híbridos que tem no Brasil, inclusive do carro híbrido flex, né? Com consumo do álcool. E mostrando que o álcool, né? Quando consumido de maneira híbrida, ele traz um impacto na camada de carbono 30% a menor do que o próprio carro elétrico. Então, veja quanta coisa bacana nós temos, né? Aqui na nossa região, de maneira vocacionada, né? A gente sabe o potencial que o Nordeste tem na questão da cana. Eu sei que o maior produtor de cana hoje no Brasil é o estado de São Paulo, mas naturalmente a gente tem uma cultura muito forte, né? Inclusive, o que a gente precisa é dar atração no que tange diz respeito às cooperativas de consumo, né? Para a gente ter a exemplo de Pernambuco, né? As cooperativas produzindo álcool, o álcool medicinal, o álcool em gel, não é? Produzindo, inclusive, além da cachaça, né? Da rapadura, que isso foi uma tradição secular, e veja quanto o Nordeste, né? Alavancou, não é? Veja Minas Gerais, que é um exemplo, né? Nesse assunto, e veja quantas culturas, né? Vocacionadas nós temos. E uma das maiores riquezas que o Brasil tem, indiscutivelmente, está no agronegócio. Inclusive, o Brasil é responsável pela produção de 1/3 dos alimentos do mundo, né? É muita informação, eu acredito que a grande maioria, infelizmente, não tem acesso, às vezes, a esses dados, mas a gente vê a grande participação. Infelizmente, a gente está terminando. Tem assunto para pelo menos uns 2 ou 3 programas, que poderia ser. Porém, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo, ouvindo o podcast, com relação a importância de vir para esse sistema, que sem dúvida é um modelo de sucesso, é uma terceira opção que a gente tem para a viabilidade e o associativismo e a participação popular como dono do negócio. E aí eu queria que você fizesse esse convite com a sua expertise e conhecimento do negócio. Primeiro, Cláudio, agradecer, não é, o CRM, né, Paraíba, aqui na área vocacionada, né, que nós estamos em João Pessoa, né, por ter tido essa iniciativa, né, de fazer esse podcast, inclusive abrir, não é, a oportunidade não apenas do médico tradicional, como somos, né, como os médicos que estão naturalmente iniciando o seu legado, né, que é bem diferente de nós, inclusive falando aqui as diferenças do concurso. Sei que os bancos universitários, cada dia mais, eles estão um pouco desprovidos, né, tanto que a gente ampliou esse leque, né, para os acadêmicos de medicina, para as ligas, entendendo a importância e a relevância, né, de a gente explicar um pouco a todos eles nessa formação, nessa sua caminhada, né, o quanto é importante a gente fazer essa inclusão, essa educação financeira, esse planejamento, essa questão sucessória, mostrando a importância e a relevância, né, de a gente fazer uma poupança ao longo do nosso trajeto para que lá na frente a gente possa usufruir, inclusive com a previdência, não é? De maneira complementar. Dessa forma, dizer que no cooperativismo a gente tem um slogan que diz que gente que coopera cresce e gente que coopera cuida. No cooperativismo, a gente continua pontuando que a gente pode criar uma sociedade mais justa e uma sociedade mais próspera. No cooperativismo, a gente fala que a gente constrói um mundo melhor. Dizer que no cooperativismo a gente dá uma tratativa ao associado como dono e, naturalmente, aquilo que for melhor para ele, com total isenção, ele vai ter a sua consultoria de maneira aberta, de maneira honesta, não é? E de maneira ética. Então, eu queria deixar aqui o convite, né, para todos, inclusive aqueles que ainda não fazem parte do ecossistema Sicredi, da família Sicredi Evolução, de dizer que a Sicredi está de portas abertas em todos os níveis, em especiais esse programa aqui da classe médica, não é? Dizendo a importância e a relevância, e conta com o Sicredi com apoio, inclusive com esse nosso Hub Nordeste, Padre Teodoro Amster, que para a gente é um grande divisor de águas, no sentido de a gente fazer, sobretudo, o 5º, o 6º e o 7º princípio, que o 5º princípio é da educação, da informação, o 6º princípio da intercooperação. Nós vamos interligar o Hub com todas as entidades, não somente médicas como não médicas,
mas interligar para poder prestar esse serviço, não é, de informação e de educação. E o sétimo princípio, né, mostrar o quanto o Sicredi tem o ecossistema, o cooperativismo no interesse na comunidade, né, porque onde se tem o cooperativismo, né, a gente consegue melhorar os indicadores macro e microeconômicos. Isso foi um trabalho muito bem feito pela FIP. Né? Agradecer o apoio, né, de todos que fazem esse ecossistema, porque ninguém faz nada sozinho. O presidente Bezerra, ele é apenas digamos assim, uma pontazinha do iceberg, não é? Mas que a gente conta com toda uma equipe, né, de conselhos, comissões, comitês, diretoria, grupo staff, colaboradores. Hoje nós somos quase 370 colaboradores, 100 terceirizados, não é? E, naturalmente, com o apoio dos associados. O maior ativo que o ecossistema Sicredi tem, indiscutivelmente, são seus associados, são seus colaboradores, porque aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o dinheiro compra são bens tangíveis. E aí eu deixo, por último, um abraço fraterno a todos vocês e dizer que a gente é diferente, faz a diferença e, por tudo isso, indiscutivelmente, nós somos verdadeiramente a Sicredi Evolução. Muito obrigado. Eu que agradeço.